Olá, pessoal! Nós vamos fazer hoje um vídeo a pedido do PET, o PET Conexões. Aqui estão algumas questões que o PET elaborou para que sejam respondidas para vocês, ok? Então, o PET mandou, fazendo parte do EducaPET, né, um projeto deles, sobre logística reversa, né? E aí são as 9 perguntas que eles propuseram para que fossem respondidas, certo? Então, lá, do que se trata este processo e quais as vantagens de sua implementação? O que é o processo de logística reversa, pessoal? É um processo de logística, né? Que a gente entende. Logística é um processo contínuo de um produto, né? Então, a logística, ele entra matéria-prima, passa por um processo de fabricação, sai um produto, aí vem a logística tradicional de levar o produto até o consumidor vai lá, consome aquele produto, né? Aí quando a gente fala de produtos que não são consumíveis, que você não come, por exemplo, não bebe, né? Então vamos falar, por exemplo, de um computador, né? Que aqui, ou um celular, que está todo mundo aqui nesse momento usando um computador ou um celular para assistir esse vídeo. Bom, esse celular você não consome, esse computador. Quando você não quer mais esse celular ou esse computador, quando ele quebra e você não... Então tem mais serventia para você, o que a gente chama na logística reversa de produto pós-consumo. Pós-consumo, então, é aquilo que já acabou a serventia dele, qual o propósito do qual ele foi fabricado, e aí você tem que descartar esse produto. Aí a gente entra nessa logística ao contrário da logística que a gente propôs. Então o cliente, o consumidor, vai pegar esse produto, enviar de novo para o fabricante vai pegar esse produto, reciclar, transformar em matéria-prima, que vai voltar para a cadeia produtiva de novo e vai aí poder gerar outro produto. Então, nada mais é do que a devolução do produto depois do consumo, tá? Quais as suas vantagens de você implementar um processo desse? Lógico, você vai ter muito menos extração de matéria-prima, porque os seus produtos eles vão se tornar de novo matéria-prima para serem inseridos em outros processos, ok? Eu vou falar as coisas bem de forma simples, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo também. Qual a dificuldade de sua execução? A principal dificuldade de execução que a gente tem aqui hoje de logística reversa é basicamente porque os clientes, os consumidores, eles pouco conhecem desse processo e aí eles não executam, vamos dizer assim, a parte deles tão bem executada, que seria o quê? Fazer a separação dos resíduos, procurar por exemplo, de coleta seletiva, né? Porque o plástico, o alumínio, o papelão, eles são produtos que entram na logística reversa e eles vão ser devolvidos para o fabricante para serem reciclados. E aí, no caso de um computador, de um celular que a gente já falou, né? Quantos de vocês já procuraram olhar no manual de instrução ou entraram no site do fabricante e olharam como é que eu faço para devolver esse produto depois do consumo dele, né? Quando ele virar um produto pós-consumo? Então, um dos problemas que a gente tem é realmente o consumidor não entender esse processo para poder devolver o produto ao fabricante. Por quê? Porque já fazendo um gancho aí para a próxima pergunta, que é: no Brasil alguma lei que abrange esse conceito? Sim, a Lei 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz isso, o conceito de logística reversa e a obrigatoriedade da gente fazer logística reversa. Então, o que acontece? Os fabricantes, eles já têm o processo de logística reversa institucionalizados dentro das empresas dele. Então, agora, cabe também a nós, consumidores, nos conscientizarmos, né, desse processo e a gente também devolver o produto para que chegue na mão do fabricante e ele possa reciclar e transformar esse produto em matéria-prima novamente. Qual o seu custo-benefício? Bom, pessoal, grande parte dos processos de logística reversa, né, quando a gente transforma ele em matéria-prima novamente, eles têm um custo-benefício muito bom. Muitos desses processos dão lucro, né? Principalmente quando a gente está falando de eletrônico aqui, não todos os eletrônicos, mas os eletrônicos, principalmente como computador e celular, todos os produtos aí da cadeia da informática e da telefonia são produtos que dão um retorno muito grande. E o que acontece? Para o fabricante, ele consegue fazer o processo ambientalmente correto,
transformar em matéria-prima e ainda obter algum lucro com isso, certo? Então, o custo-benefício para o fabricante é muito bom e para a gente, em termos de qualidade ambiental, também é muito bom, certo? Qual é a visão mundial sobre o assunto? Bom, a gente aqui no Brasil está um pouco atrasado. Isso, em muitos países, já é uma realidade muito grande, né? Se vocês estudarem a história recente da China, dos últimos 30 anos, aí, a China, que hoje é uma grande potência mundial, a China, basicamente, é um dos grandes, vamos dizer, impulsores aí desse processo de desenvolvimento chinês, foi exatamente a logística reversa do plástico, do PET que a gente consome, né? Que a gente conhece lá, a garrafa PET. Foi o quê? Reciclar o PET para transformar ele em matéria-prima de têxtil. E aí começaram a fabricar o quê? Roupas, inicialmente, né? Produtos com PET um pouquinho mais de uma qualidade pior, que aí viraram mochilas, viravam tapete, viravam boné. E aí hoje já uma capacidade de reciclar esse PET, de transformar ele num produto de alta qualidade para produzir camisetas e roupas boas. Então, a visão mundial sobre esse assunto é muito adiantada perante a nossa. Isso já acontece em muitos países há muitos anos. Quais os tipos de empresas que estão aptas a esse sistema? A logística reversa é indicada para empresas pequenas? A logística reversa é indicada para todo mundo. Por que ela é indicada para todo mundo? E por que, né, a pergunta de quem estão aptos? Todos. Por que todos estão aptos? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga isso de todo mundo. Então, todo mundo que fabrica um produto que esteja lá na lei como obrigatoriedade de você ter logística reversa, estão aptas e devem executar a logística reversa dos seus produtos, ok? O que o consumidor deve fazer para que esses processos sejam mais empregados pelas empresas, visto que esses são os principais formadores de opinião e moldes para os empreendedores. Então, eu já falei aqui, o que o consumidor deve fazer? Estar consciente de que fazer a separação do resíduo na sua casa é de extrema importância. Participar do processo de coleta seletiva é muito importante para que esse material possa se tornar matéria-prima de novo. E aí, quando a gente fala de outros casos, como pilhas, baterias, lâmpadas, produtos eletrônicos, produtos desse tipo que já são que a logística, que a coleta seletiva não pega, né, como plástico, papelão, papel, vidro, que são coisas comuns, a gente deve estar muito atento ao site dos fabricantes, né, olhar lá quem você comprou, a marca do produto, e ver como é que você consegue devolver esse produto para chegar na mão do fabricante. Porque a obrigatoriedade de fazer a reciclagem, de dar destinação final ambientalmente adequada, que é o que diz a lei, é do fabricante. Então você tem que fazer o quê? Como é que o fabricante me propõe a devolução do produto para chegar na mão dele? Então vai ter lá escrito como é que você faz para devolver o seu produto. E aí você deve sim fazer o seu papel, que é devolver esse produto para o fabricante. E quando não, quando a gente está falando de embalagens principalmente, que a lei traz também a embalagem, todos os produtos comercializados com embalagem plástica, embalagem de papelão, vidro, papel, qualquer uma dessas embalagens, plástico, a responsabilidade também de reciclar é do fabricante, alumínio, né? Então o que acontece? Mas para o fabricante é muito difícil pegar isso, né? Pensando, por exemplo, numa garrafa de refrigerante, né? Quantos trilhões de refrigerantes que uma empresa vende? Então o que acontece? O fabricante ele acaba tendo que investir na logística reversa, mas muitas vezes ele acaba tendo que investir, por exemplo, numa cooperativa de catadores ou coisas do tipo, porque é muito pulverizado essa devolução dos seus produtos. Mas a gente tem que fazer o nosso papel, que é separar isso na nossa casa e colocar na coleta seletiva. E mais do que isso, pessoal, exigir das nossas prefeituras a coleta seletiva, tá? E exigir a formação de cooperativas de catadores de resíduo, que hoje, né, são obrigatórias pela legislação. A legislação traz a obrigação do município de criar as cooperativas para que os catadores tenham uma melhor qualidade de vida e possam fazer a gestão do resíduo, a parte deles que é fundamental, de maneira ainda mais eficiente, ok? Então devemos cobrar as nossas prefeituras. Vamos aproveitar que esse ano tem eleição de prefeitura, pessoal, ficar atento se os nossos prefeitos estão preocupados com a questão ambiental das nossas cidades.
Quais são os tipos de resíduos sólidos sujeitos à prática de logística reversa? Como eu falei para vocês, a gente tem um antigo que tem uma logística reversa muito já desenvolvida no mercado, que são os agrotóxicos, né? Que você pega o agrotóxico, usa, você faz a lavagem da embalagem e devolve de novo na loja que você comprou, para que essa embalagem seja enviada e seja reciclada e não contamine o meio ambiente, ok? E aí a gente tem os outros produtos, como a gente já falou aqui, eletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas, embalagens, todos os produtos, pessoal, no fim, eles acabam entrando nesses produtos que a gente falou aqui, né? Plástico, papel, papelão, alumínio ou produtos ferrosos, né? Porque metal em geral e vidros, né? Então a gente não tem muita coisa diferente disso nas nossas casas, né? Tudo meio que é formado por isso. E aí a gente vai ter os produtos que aí eles têm algumas coisas mais tóxicas, principalmente metais tóxicos, que são os eletrônicos. Então os eletrônicos, as lâmpadas, as baterias, que já têm materiais tóxicos, eles devem ser devolvidos ao fabricante. Ou, por exemplo, aqueles projetos de papapilha, que você tem em algumas instituições, que você vai lá e põe a pilha, e eles devolvem ao fabricante da pilha. Tá? Então esses produtos todos e todas as embalagens são frutos também, são obrigatórios na logística reversa pela lei, ok? Mas mesmo que não seja obrigatório na logística reversa, pessoal, a gente tem muitos, por exemplo, isopor não é obrigatório na logística reversa, mas a gente já tem muitos usos para isopor, por exemplo, num processo de reciclagem. Então, assim, é importante que a gente destine corretamente. Se, infelizmente, a nossa cooperativa de catadores não tiver uma empresa que pegue, por exemplo, o isopor para reciclar, eles vão dar destinação, por exemplo, para um aterro sanitário. Mas é importante dar essa oportunidade, porque às vezes, tendo volume muito grande de resíduo, as cooperativas elas conseguem desenvolver um fornecedor aí, uma pessoa que trate esse resíduo também. Então é importante sempre pensar sobre isso. É possível integrar as atividades típicas do sistema de produção, distribuição e outro processo com a logística reversa? Sim, na verdade, o processo de logística reversa é exatamente o processo ao contrário desse que a gente está falando, que é o tradicional, né? Atividade típica aí de produção, distribuição e aí consumo. A gente está falando do processo de logística ao contrário, que seria consumo, passa para o distribuidor, que devolve para o produtor, que vai transformar o produto em matéria-prima. Então ele vai desmontar o produto e transformar ele em matéria-prima de novo para poder ser reciclado. Essa é a ideia da logística reversa, pessoal. E é uma coisa já cobrada pela nossa lei, importantíssima para o nosso meio ambiente. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre logística reversa e comecem a fazer a parte de vocês, que é exatamente o quê? Além de cobrar as nossas autoridades, fazerem a coleta, fazerem a separação, né, da coleta seletiva na casa de vocês e ficar atento. Quando eu vou jogar um produto fora, será que o meu fabricante me dá uma opção de devolver para que ele possa reciclar? Então eu vou lá no meu fabricante e olho. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal do PET. Qualquer dúvida, vocês enviam para o pessoal do PET e eles me enviam as dúvidas e a gente vai conversando. Um abraço, pessoal.